Se tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, é do som do martelo batendo na madeira no dia que me leiloaram, como se eu fosse uma vaca prenha. E eu só tinha 14 anos. Era virgem, ingênua, e não sabia nem o que era ser mulher. Minha filha, se você já sofreu alguma injustiça na vida, se inscreve no canal e fica comigo até o fim dessa história. Porque o que eu vou contar agora talvez ajude alguém que está passando por algo parecido. Meu nome é Isaura. Hoje tenho 82 anos. Moro aqui nessa casinha simples, mas cheia de lembranças que guardo como se fossem fotografias na minha cabeça. Tem coisas que a gente tenta esquecer, mas fica grudado na alma, sabe? É dessas coisas que eu vou falar hoje. Nasci num lugar chamado São Bento do Sertão, lá no interior da Bahia. Um lugar tão pequeno que nem no mapa aparecia. Era só poeira, algumas casinhas, uma igrejinha e muita, muita miséria. Mas eu era feliz e nem sabia. Meu pai, seu Honório, trabalhava na roça dos outros. A mãe, Dona Josefa, era o meu porto seguro. Uma mulher de mãos calejadas, mas de sorriso fácil. Todo dia, antes do sol nascer, ela já estava de pé, acendendo o fogão a lenha, fazendo café no bule de alumínio amassado que era nosso maior tesouro. O cheiro daquele café, meu Deus, até hoje parece que sinto nas narinas. Era pouco, mas era feito com amor. E a mãe sempre dizia: Isaura, minha filha, a gente não tem quase nada, mas tem Deus e tem amor. E isso já é muito. Eu era pequenininha ainda, tinha uns 6 anos, quando aprendi a tirar leite da vaca mimosa. O leite quentinho, espumando na caneca de lata, a mãe toda orgulhosa me olhando. Essa menina vai longe, ela dizia. Mal sabia ela que eu ia mesmo, mas não do jeito que ela sonhou. Nossa casa era de taipa, telhado baixo, chão batido. Não tinha luxo, mas tinha o carinho da mãe, que mesmo cansada, à noite me contava histórias. Histórias de princesas, de anjos, de pessoas boas. Foi nessas histórias que eu acreditei por muito tempo, até o dia que tudo mudou. A vida na roça era dura, mas tinha suas belezas. Acordava com o canto do galo, aquele cocoricó que era nosso despertador natural. Meu pai saía cedinho para trabalhar na terra dos outros, e eu ficava com a mãe. Nossa casa era pequena, mas para mim era um palácio. O chão de terra batida que a mãe varria todo dia deixava um cheirinho bom de terra molhada quando ela jogava água para baixar a poeira. A mãe, Dona Josefa, era minha sombra e minha guia. Mulher forte, de mãos calejadas e coração macio. Ela me ensinava tudo, a fazer sabão de cinzas, a tirar leite da vaca, a colher ovos sem espantar as galinhas. Chega devagarzinho, Isaura, ela dizia, e conversa com a galinha, assim ela deixa você pegar os ovinhos sem ciscar sua mão. O fogão a lenha era o coração da casa. Ficava aceso o dia inteiro, esquentando a água para o café, cozinhando o feijão que demorava horas, assando o pão de milho que a mãe fazia quando tinha fartura. O cheiro daquele café no bule, meu Deus, era um café ralo, esticado com água porque não dava para todo mundo, mas tinha gosto de amor. Na época das chuvas, a casa ficava úmida e a mãe botava as roupas para secar perto do fogão. Eu adorava o cheiro de roupa limpa misturado com a fumaça da lenha. A mãe cantava enquanto lavava a roupa no córrego, músicas antigas que falavam de amor e de saudade. Ela tinha uma voz fininha, mas bonita, que me fazia sentir segura. Nas noites de lua cheia, a gente sentava na frente de casa. Pai chegava cansado, mas ainda tinha ânimo para contar histórias de assombração que me faziam tremer de medo e de alegria ao mesmo tempo. A mãe ria e dizia: Honório, para de assustar a menina. Mas eu pedia mais. Era nosso cinema particular. Tínhamos pouco, mas éramos felizes. Eu não sabia que era pobre porque todo mundo ao redor vivia igual. Achava que o mundo inteiro era assim, simples, com cheiro de terra, de café e de amor. Mas o destino tem dessas coisas de mudar tudo numa pancada só. Eu tinha 10 anos quando a mãe engravidou de novo. No começo, foi uma alegria. Ela costurou roupinhas de retalhos, fez um bercinho de madeira com a ajuda do pai. Eu passava a mão na barriga dela e sentia o bebê mexer. Vai ser seu irmãozinho, Isaura. Você vai ajudar a cuidar dele, ela dizia com um sorriso.
Mas as coisas começaram a ficar estranhas. A mãe ficou amarela, magra, com olheiras fundas. Um dia, ela caiu na cozinha enquanto fazia almoço. Lembro de ver o sangue no chão e ela gemendo de dor. Saí correndo, gritando por socorro. Os vizinhos vieram, levaram ela para a casa da parteira, Dona Zefa. Fiquei sentada na soleira da porta da casa da parteira, ouvindo os gritos da mãe que rasgavam minha alma. Chorava baixinho, rezando todas as orações que conhecia. O pai chegou correndo da roça, com o rosto contorcido de preocupação. Ele nunca tinha ficado com medo de nada, mas naquele dia vi o medo nos olhos dele. Depois de horas que pareciam não ter fim, os gritos pararam. Um silêncio pesado caiu sobre tudo. A parteira saiu com o rosto molhado de lágrimas e o avental manchado de sangue. Ela só balançou a cabeça e disse: Deus quis assim, seu Honório. Minha mãe tinha morrido no parto. O bebê também não resistiu. Era um menino que nem chegou a conhecer o mundo. Enterramos os dois juntos, num caixãozinho improvisado que o carpinteiro fez de graça. O enterro foi simples, com poucas pessoas, mas muita dor. Jogaram terra em cima do caixão e para mim parecia que estavam jogando terra em cima do meu coração. Naquele dia, voltamos para casa e o silêncio era tão grande que doía nos ouvidos. O fogão apagado, a casa vazia, sem o cheiro do café, sem a voz da mãe. O pai sentou num canto e ficou olhando para o nada, como se também tivesse morrido por dentro. Eu não sabia, mas aquele era só o começo de uma vida muito diferente da que eu tinha conhecido até ali. O mundo que eu achava que conhecia tinha acabado naquele dia. Depois que a mãe morreu, a casa ficou vazia de alegria. Meu pai, seu Honório, mudou da água para o vinho. Aquele homem que contava história e dava risada virou uma sombra calada. Chegava do trabalho e mal falava comigo. Comia olhando para o prato, depois saía para sentar na frente da casa e ficava fumando aquele fumo de corda que ele mesmo enrolava. Os olhos dele pareciam sempre longe, como se estivesse procurando minha mãe no horizonte. Eu tentava fazer as coisas do jeito que a mãe fazia. Acendia o fogão, tentava cozinhar o feijão, varria a casa. Mas não era a mesma coisa. A comida saía sem gosto, a casa sempre parecia suja. E meu pai nem notava meu esforço. Às vezes eu chorava escondida, com a cabeça enfiada no travesseiro para ninguém ouvir. Mas não tinha ninguém para ouvir mesmo. Uma vizinha, Dona Antônia, vinha me ajudar de vez em quando. Me ensinava a cozinhar, a lavar roupa direito. Você precisa aprender, menina, ela dizia, porque seu pai vai arrumar outra mulher logo, logo. Homem não sabe viver sozinho. Eu não acreditava muito nisso. Pensava que meu pai ia ficar de luto pela mãe para sempre. Mas a Dona Antônia estava certa. Não demorou nem 6 meses. Um dia, meu pai chegou em casa mais cedo que o costume. Tinha tomado banho no rio, aparado a barba, colocado a camisa menos surrada. Arruma a casa, Isaura. Vamos ter visita, ele disse, sem olhar direito para mim. Fiz o que pude. Varri tudo, joguei água no chão para baixar a poeira, coloquei um pano limpo na mesa. Matei uma galinha caipira e fiz com arroz, do jeito que a mãe fazia nos dias de domingo. Estava ansiosa, achando que era algum parente distante que vinha nos visitar. Quando o sol já estava baixando, vi meu pai voltando pela estrada de terra. Do lado dele vinha uma mulher que eu nunca tinha visto antes. De longe dava para ver que ela não era dali. Usava um vestido colorido, tinha o cabelo arrumado com uns grampos dourados e um batom vermelho na boca. Andava rebolando, como se tivesse música nos pés. Quando chegaram mais perto, senti um frio na barriga. A mulher era bonita, mas tinha um olhar frio que me deu calafrio. Meu pai parecia outra pessoa perto dela, tentando se endireitar, ficar mais alto, falando grosso. Isaura, essa é Doralice. Ela vai morar com a gente agora, ele disse, como quem anuncia que vai chover. Simples assim. Nem me perguntou se eu queria, se estava de acordo. Como se eu não importasse nada. Doralice me olhou de cima a baixo, como quem avalia uma mercadoria de segunda mão. Esboçou um sorriso que não chegou aos olhos. Então essa é a menina, ela disse para o meu pai, não para mim, como se eu não estivesse ali. Naquela mesma noite, ela já dormiu no quarto com meu pai. E no dia seguinte, começou a mudar tudo.
Pegou as panelas da minha mãe e disse que estavam muito velhas, que precisava de panelas novas. As roupas da minha mãe que eu guardava como tesouro, ela juntou tudo e deu para uma mulher que passava vendendo bugigangas. Não precisa ficar com tralha velha dentro de casa, ela disse quando me viu chorando. Sua mãe já foi, menina, e agora eu sou a dona da casa. Desde o primeiro dia, senti que ela não me aceitava. Me olhava como se eu fosse um estorvo, algo que atrapalha. Quando meu pai não estava por perto, ela nem disfarçava. Vai buscar água no poço, vai tratar das galinhas, vai limpar o chiqueiro dos porcos. Ordens, ordens e mais ordens, sem um pingo de carinho. Ela me tirava a comida. Menina que não trabalha direito não merece comer bem, dizia enquanto pegava o pedaço melhor da carne e dava para o meu pai. Para mim, sobrava a beirada magra, os ossos, o arroz que grudava no fundo da panela. Doralice proibiu minhas brincadeiras. Já tá grande demais para ficar brincando por aí, ela dizia. Minhas bonecas de pano que a mãe tinha feito sumiram. As histórias antes de dormir acabaram. Em vez disso, trabalho pesado o dia inteiro, até minhas mãos ficarem em carne viva. E o pior de tudo, meu pai via e não fazia nada. Quando eu tentava reclamar, ele só dizia: respeita sua madrasta, Isaura. Doralice está certa. Você precisa aprender a ser mulher. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a aprender do jeito mais cruel o que alguns homens acham que é ser mulher. A vida com Doralice foi piorando a cada dia. Ela começou a me chamar de imprestável, de encosto, de peso morto. Todo dia tinha um apelido novo para me humilhar. Olha a sujinha chegando, ela dizia quando eu voltava de buscar água no poço, toda molhada e com barro nos pés. Parece uma porca no chiqueiro. Meu cantinho na casa, o quarto pequeno onde eu dormia desde que nasci, foi tomado por ela. Aqui vai ser o quarto de costura, ela disse um dia, jogando minhas coisas para fora. Você vai dormir na cozinha, no chão. É o que sobra para quem não serve para nada. E assim foi. Minha cama virou um pedaço de esteira velha estendida no chão batido da cozinha. Meu travesseiro era um saco de farinha enrolado. À noite, as baratas passeavam pelo chão, os ratos faziam festa nos cantos e eu encolhida, com medo de tudo, chorando baixinho para ninguém ouvir. O pai via tudo isso. Via e não fazia nada. Uma vez tentei falar com ele, quando Doralice não estava por perto. Pai, a Doralice está me tratando mal demais, não aguento mais dormir no chão. Ele nem levantou os olhos do prato. Ela é sua mulher agora, ele disse seco. Você tem que obedecer e não dar trabalho. Foi como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Entendi ali que tinha perdido meu pai também. Ele agora era só o marido da Doralice. Não era mais meu pai. Aos 13 anos, eu já não era mais criança. Acordava antes do sol nascer para acender o fogão, fazer café, buscar água. Depois ia lavar roupa no córrego. A roupa da Doralice era tanta. Vestidos, saias, blusas. Ela comprava tudo que passava pela porta. E eu tinha que lavar tudo na mão, com sabão de cinzas que ardia nas feridas dos meus dedos. Depois da roupa, tinha que cuidar dos porcos, limpar o chiqueiro fedorento, dar comida, separar os leitões. Meu vestido vivia sujo de lama, minhas unhas pretas de tanta sujeira. Não tinha tempo nem de tomar banho direito. À tarde, era hora de moer o milho para fazer farinha. Aquele moedor antigo de ferro, pesado, que machucava minhas mãos. Eu rodava e rodava aquela manivela até meus braços doerem tanto que pareciam que iam cair. Minhas mãos viravam ferida viva, sangrando nas juntas. Quando terminava, ainda tinha que ajudar a fazer janta, lavar os pratos, varrer a casa. Ia dormir exausta, com o corpo doendo, só para acordar no outro dia e começar tudo de novo. E a Doralice? Ah, ela vivia como uma rainha. Passava o dia se abanando na rede, conversando com as vizinhas, experimentando os vestidos novos que comprava com o dinheiro que meu pai trazia do trabalho na roça. De vez em quando saía, toda arrumada, perfumada, e voltava tarde da noite. A comida boa era só para ela e para o meu pai. Para mim, sobrava o resto. O arroz do fundo da panela,
o feijão ralo, os ossos sem carne. Fui ficando magra, fraca, com os braços finos que pareciam galhos secos. Minha única amiga era a Tonha, filha da dona Antônia, que às vezes vinha me ver escondido. Ela me trazia um pedaço de bolo, uma fruta, qualquer coisa para matar minha fome. A gente conversava rápido, porque se a Doralice visse, não deixava mais a Tonha chegar perto de mim. Ela te odeia, Tonha me disse um dia. Minha mãe falou que é porque você é bonita, mesmo maltratada, e ela tem medo que seu pai perceba que você tá virando moça. Eu nem me achava bonita. Como podia ser? Toda suja, maltratada, com o cabelo sempre emaranhado porque nem pente eu tinha. Mas a Tonha insistia. Olha no espelho d'água, Isaura. Você tem os olhos da sua mãe. São olhos que brilham, mesmo na tristeza. Um dia, eu estava no quintal dando milho às galinhas quando ouvi a voz da Doralice vindo de dentro de casa. Ela conversava com uma vizinha que eu não conhecia, uma mulher de chapéu grande e voz estridente. Essa menina tá me dando trabalho demais, Doralice dizia. E agora tá virando moça. Daqui a pouco aparece algum moleque querendo namorar e aí é só problema. E por que você não casa ela logo? A mulher respondeu. Tem muito homem por aí querendo uma menina nova para cuidar da casa. Foi aí que ouvi a frase que gelou meu sangue. A Doralice deu uma risada seca e disse, essa aí não vai dar prejuízo não. Já eu dou um jeito de vender. Tenho umas ideias, vai me render um bom dinheiro. Vender. Ela tinha dito vender, como se eu fosse uma galinha, um porco, uma coisa qualquer. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto de palha da cozinha, sentindo o coração bater acelerado. O que ela queria dizer com aquilo? Será que era possível vender uma pessoa? E meu pai, será que ia deixar? Só sei que dali em diante comecei a ter ainda mais medo da Doralice. E com razão, porque o pior ainda estava por vir. Não demorou muito para eu descobrir o que a Doralice tinha planejado para mim. Numa quinta-feira, acordei com ela me sacudindo ainda de madrugada. Levanta, menina. Hoje você vai para a feira comigo. Achei estranho. Ela nunca me levava para a feira. Dizia que eu era feia demais para andar com ela na rua. Mas obedeci, com medo de apanhar. Ela me empurrou para um banho rápido no tanque e, para minha surpresa, me deu um vestido que não era meu. De quem é esse vestido? Perguntei assustada. É seu agora. Veste logo e não faz pergunta. Era um vestido de moça, não de menina. Azul claro, com uns bordados na frente. Ficava grande em mim, caía nos ombros. Eu nunca tinha usado nada assim. Minhas roupas eram sempre velhas, remendadas, sujas de tanto trabalho. Doralice me penteou com uma escova dura que arrancava meus cabelos. Jogou um perfume forte em mim que me fez espirrar. Depois me olhou de cima a baixo e disse, vai ter que servir. Meu pai nem apareceu para ver a gente saindo. Soube depois que ele tinha ido pescar bem cedo, como se já soubesse o que ia acontecer e não quisesse estar por perto. A feira ficava na cidade vizinha. Era dia de leilão de gado. Os homens se reuniam num curral grande para ver os animais sendo mostrados e vendidos. Tinha um homem com chapéu que ficava em cima de um caixote, batendo um martelo quando fechava negócio. Doralice me levou para o fundo da feira, onde tinha umas barracas com gente vendendo de tudo. Panela, roupa, remédio. Ela me mandou sentar num banco e ficar quieta. Fica calada. Vai ser bom para todo mundo, ela disse, arrumando meu vestido, puxando para baixo para mostrar mais meus ombros. E sorri. Pelo amor de Deus, quem vai querer uma menina com essa cara de choro? Não entendi nada. Quem ia querer o quê? Por que eu tinha que sorrir? Tentei perguntar, mas ela me deu um beliscão forte e saiu, dizendo que ia trazer o interessado. Fiquei ali, tremendo de medo e de vergonha. As pessoas passavam e olhavam para mim com curiosidade. Eu queria sumir, queria correr, mas não tinha para onde ir. Se fugisse, para onde iria? Não conhecia ninguém além daquele pedaço de mundo onde vivia. Depois de um tempo, vi a Doralice voltando. Ao lado dela vinha um homem alto, de chapéu de couro, com o rosto todo marcado pelo sol. Tinha a barba por fazer, os olhos pequenos e fundos e uma cicatriz que cortava a sobrancelha direita. Devia ter uns 40 anos, talvez mais. É essa!
Doralice disse para o homem, me apontando como se eu fosse uma galinha à venda. Nunca deu trabalho, é virgem, sabe fazer todo o serviço de casa. O homem parou na minha frente. Me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma novilha na feira. Seus olhos passaram pelo meu rosto, desceram pelo meu corpo magro, pararam nos meus pés descalços. Não disse nada, só olhou. Levanta, menina, deixa o seu Arlindo ver você direito. Doralice ordenou. Trêmula, me levantei. O homem, seu Arlindo, circulou ao meu redor, ainda em silêncio. Depois parou e fez um sinal com a cabeça para Doralice. Os dois se afastaram um pouco e começaram a conversar baixo. Eu só ouvia pedaços. Precisa ser bem tratada, trabalha duro, nunca deu problema. Depois voltaram. Seu Arlindo se aproximou de mim e perguntou com uma voz grossa que me fez tremer mais ainda. Qual seu nome, menina? Isaura, respondi, quase sem voz. Sabe cozinhar? Lavar? Cuidar de casa? Fiz que sim com a cabeça, sem conseguir falar. Ela é ótima, Doralice se intrometeu. Criada na roça, acostumada com trabalho pesado. Vai servir bem para o senhor. Servir? Como assim servir? Foi aí que comecei a entender o que estava acontecendo. Eles estavam me vendendo. Como se vende uma vaca, uma cabra, um saco de farinha. Vi quando seu Arlindo tirou do bolso um papel dobrado e entregou para Doralice. Ela abriu, leu e sorriu satisfeita. Depois, os dois foram até um homem sentado numa mesa improvisada, o mesmo que batia o martelo no leilão do gado. Quero registrar a venda, ouvi seu Arlindo dizer. O homem pegou um livro grande, escreveu alguma coisa e bateu o martelo na mesa de madeira. O som ecoou na minha cabeça como um trovão. Paft! Era o som da minha vida sendo decidida sem que eu pudesse fazer nada. Depois, seu Arlindo voltou e me disse, Vamos, menina, agora você vem comigo. Olhei para Doralice implorando com os olhos. Ela nem ligou. Estava contando o que parecia ser dinheiro. O que aconteceu? Consegui perguntar com a voz embargada. Você foi vendida, menina boba, ela respondeu, sem nem olhar para mim. Seu Arlindo agora é seu dono. Ele me deu 2 sacos de arroz, um bode gordo e um pedaço de terra para o seu pai. Foi um bom negócio. Naquela hora, senti como se o mundo tivesse acabado de novo. Primeiro perdi minha mãe. Depois meu pai me abandonou. E agora eu tinha sido vendida como um animal. E meu pai? Perguntei, com as lágrimas já escorrendo. Seu pai concordou com tudo, ela disse, seca. Agora vai, não faz desfeita pro seu Arlindo. Saí da feira como quem sai de um pesadelo, mas estava acordada. Seu Arlindo me levou num carro de boi velho que balançava tanto que meu estômago embrulhava. Eu sentada num canto, ele no outro, sem dizer uma palavra. Só o barulho das rodas na estrada de terra e meu coração batendo forte de medo. Chorei baixinho o caminho todo. Não sabia o que ia acontecer comigo. Na minha cabeça de menina, imaginava o pior. Tinha ouvido histórias de moças que eram levadas por homens e nunca mais voltavam. Ou voltavam diferentes, com olhar morto. A viagem durou quase um dia inteiro. Quando a noite caiu, paramos numa venda à beira da estrada. Seu Arlindo comprou um pedaço de rapadura e me deu. Foi a primeira gentileza. Mas eu estava com tanto medo que nem consegui comer. Come, menina. Vai precisar de força, ele disse, com aquela voz grossa que me assustava. Seguimos viagem. O céu foi ficando estrelado, bonito demais para uma noite tão triste. Eu olhava as estrelas e pensava na minha mãe. Será que ela estava me vendo lá de cima? Será que sabia o que tinha acontecido comigo? Já era quase manhã quando chegamos na fazenda do seu Arlindo. Era maior que qualquer coisa que eu já tinha visto. Uma casa grande de 2 andares, pintada de branco, com uma varanda na frente. Ao redor, um pasto enorme, curral, pomar, um açude que brilhava com o primeiro sol. Desci do carro de boi com as pernas dormentes. Uma mulher velha apareceu na porta da casa. Tinha cabelos brancos presos num coque, rosto enrugado como uma fruta seca. Essa é Dona Gertrudes, seu Arlindo me apresentou. Ela toma conta da casa. Vai te mostrar onde você vai ficar. Dona Gertrudes me olhou de cima a baixo, com cara de quem estava vendo uma assombração.
Mas é só uma criança, seu Arlindo, ela falou surpresa. Não é criança mais não, ele respondeu. É moça já, vai ficar aqui com a gente agora. Entrei na casa grande como quem entra num lugar sagrado, com medo até de pisar no chão. Tudo era tão diferente da minha casa. O chão era de tábua, não de terra batida. Tinha móveis bonitos, cortinas nas janelas, coisas que eu só tinha visto em foto de revista. Dona Gertrudes me levou para um quarto pequeno nos fundos da casa. Tinha uma rede armada, um banquinho de madeira, uma bacia de porcelana para lavar o rosto. Aqui é seu lugar, ela disse. Amanhã cedo a gente conversa. Agora descansa. Quando ela saiu, me joguei na rede e chorei tudo que estava preso na garganta desde a feira. Chorei pela minha mãe que tinha partido, pelo meu pai que tinha me vendido, pela vida que eu achava que ia ter dali para frente. O sol já estava alto quando acordei no dia seguinte. Tinha dormido de tanto chorar. Levantei assustada, achando que ia levar bronca por dormir até tarde, como acontecia na casa da Doralice. Mas ninguém veio me chamar. Lavei o rosto na bacia, ajeitei o vestido amassado e saí do quarto. A casa parecia vazia. Encontrei Dona Gertrudes na cozinha, mexendo num fogão enorme. Até que enfim acordou, ela disse, mas não parecia brava. Vem comer alguma coisa. Tá na pele e no osso. Me sentei numa banqueta perto do fogão. Ela me serviu um prato fundo de caldo de galinha com farinha, um copo de leite grosso, um pedaço de queijo. Comida que eu não via há anos. Comi devagar, com vergonha, mas com uma fome que nem sabia que tinha. Seu Arlindo saiu para ver o gado, Dona Gertrudes falou enquanto eu comia. Volta só de tarde, me pediu para te explicar as coisas, e explicou. Eu ia ficar ali, na fazenda, ia ter um teto, comida, roupa limpa. Em troca, ajudaria nas tarefas da casa. Seu Arlindo é homem sério, ela disse. Nunca traz mulher para dentro de casa. Você é a primeira. Senti um frio na barriga. E o que ele quer de mim? Perguntei, tremendo. Dona Gertrudes me olhou com olhos cansados, mas gentis. Não sei ao certo, menina, mas se conheço bem o patrão, ele não vai te fazer mal. Não é homem disso. No fim da tarde, seu Arlindo voltou. Entrou na casa com as botas sujas de barro, o chapéu na mão. Me viu sentada na cozinha e fez um sinal com a cabeça para eu seguir ele. Fomos até uma sala nos fundos, que parecia um escritório. Ele se sentou numa cadeira grande de couro e me mandou sentar na frente dele. Agora vamos combinar as coisas. Ele disse direto. Você vai ficar aqui. Vai ter seu canto, sua comida, sua roupa. Vai ajudar a Gertrudes na casa e vai estudar. Estudar? Essa palavra me pegou de surpresa. Sim, estudar, ele continuou, vendo minha cara de espanto. Vou trazer um professor para te ensinar a ler direito, fazer conta, essas coisas. Mas tem regras. Você vai me respeitar. Vai fazer o que eu mandar. E nunca sai sem minha ordem. Entendeu? Fiz que sim com a cabeça. Ainda sem entender direito o que estava acontecendo. Por que aquele homem tinha me comprado? Por que queria que eu estudasse? O que ele realmente queria de mim? Tem uma coisa, ele acrescentou com a voz mais baixa. Seu quarto tem chave por dentro. Use ela todas as noites. E saiu, me deixando sozinha com minhas perguntas. Os primeiros meses na fazenda foram estranhos. Eu esperava o pior a cada dia, mas o pior não vinha. Seu Arlindo quase não parava em casa. Saía cedinho, voltava tarde, comia calado e ia dormir no quarto dele, do outro lado da casa. Às vezes ficava dias fora, resolvendo negócios em outras cidades. Eu ajudava a Dona Gertrudes na cozinha, na limpeza, na horta. Ela foi me ensinando as coisas devagar. Não é assim que lava prato, menina. Não é assim que dobra lençol. Mas nunca com raiva, nunca com aquela crueldade da Doralice. Parecia mais uma avó ensinando uma neta. Um dia, logo no início, um peão da fazenda tentou entrar no meu quarto. Eu estava sozinha, Dona Gertrudes tinha ido comprar mantimento na cidade. Tranquei a porta como seu Arlindo tinha mandado e fiquei quietinha, tremendo de medo. O homem bateu, depois desistiu. No dia seguinte, não vi mais esse peão. Soube depois que seu Arlindo tinha mandado ele embora com um chute na bunda. Ninguém mexe com a menina,
ele tinha dito para os outros. Quem mexer, vai embora com uma mão na frente e outra atrás. Depois disso, nenhum homem na fazenda olhou torto para mim. Era como se eu tivesse uma proteção invisível. Os peões tiravam o chapéu quando me viam passar. Falavam, bom dia, dona Isaura, com respeito. Eu, que tinha sido tratada como lixo por tanto tempo, de repente era tratada como gente. Um dia, seu Arlindo chegou da cidade com uma surpresa. Eram livros. Livros de histórias, livros de estudar, cadernos novos, lápis coloridos. Coisas que eu nunca tinha tido na vida. Chegou o professor novo na cidade, ele me disse. Vai vir aqui 3 vezes por semana te ensinar. E assim foi. Professor Juvenal, um homem de óculos e cabelo ralo, vinha na fazenda e sentava comigo embaixo de uma mangueira para me ensinar a ler, escrever, fazer conta. Eu já sabia um pouquinho porque minha mãe tinha me ensinado as letras, mas era quase nada. Com o professor, fui aprendendo de verdade. Era como se um mundo novo se abrisse para mim. Eu, que só conhecia trabalho pesado e humilhação, de repente podia viajar nas histórias dos livros, podia entender as palavras escritas, podia sonhar com coisas diferentes. À noite, depois que todo mundo dormia, eu ficava lendo com a luz fraca de um lampião. Lia e relia as mesmas histórias, decorava poemas, sonhava acordada com lugares distantes que os livros descreviam. Seu Arlindo quase nunca falava comigo, mas de vez em quando eu pegava ele me olhando de longe, com um olhar diferente. Não era o olhar de homem que quer mulher. Era mais como alguém que olha para uma planta que plantou e vê ela crescendo. Aos poucos, fui entendendo quem era seu Arlindo de verdade. Um homem duro, fechado, que não sabia mostrar sentimento. Mas não era cruel, pelo contrário, tinha uma bondade escondida debaixo daquela casca grossa. Soube por Dona Gertrudes que ele tinha sido casado uma vez há muito tempo. A mulher morreu de febre no parto, junto com o bebê. Desde então, vivia sozinho na fazenda, sem querer saber de mulher nenhuma. Por que ele me comprou então? Perguntei para Dona Gertrudes um dia. Acho que ele viu em você a filha que não teve, ela respondeu, olhando para o horizonte. Ou talvez estivesse cansado de viver só com uma velha como eu. Com o tempo, comecei a ver seu Arlindo não como um marido, nem como um dono, mas como um protetor esquisito. Um homem que tinha me tirado do inferno e me dado uma chance, mesmo que do jeito dele, sem muita conversa. Ele nunca encostou um dedo em mim. Dormia no alpendre nas noites quentes, ou no quarto dele, nas noites frias. Às vezes, quando estava na sala, me chamava para ler alto para ele. Sentava na cadeira de balanço, fechava os olhos e ficava ouvindo minha voz. Você lê bonito, menina, ele disse uma vez, num raro momento de elogio. Os anos foram passando assim, eu crescendo, aprendendo, me transformando de menina em mulher de verdade. Não daquela maneira cruel que Doralice falava, mas do meu jeito, com meu tempo. Aos 16, já sabia ler e escrever melhor que muita gente da cidade. Aos 17, ajudava o professor Juvenal a ensinar as crianças dos peões da fazenda. Quando completei 18 anos, seu Arlindo me chamou no escritório. Estava sentado na mesma cadeira de sempre, com o mesmo olhar sério. Mas alguma coisa estava diferente. Você não é mais menina, ele disse, direto como sempre. É uma mulher agora. E mulher tem que escolher seu caminho. Fiquei quieta, sem entender direito. Tenho 2 caminhos para te oferecer, ele continuou. Ou você casa comigo e fica aqui para sempre, como dona da casa. Ou te dou dinheiro para você ir embora, estudar na cidade grande, seguir sua vida. A pergunta me pegou de surpresa. Por um momento pensei na segunda opção. Ir embora, ser livre, conhecer o mundo que eu só tinha visto nos livros. Mas depois pensei no que seria de mim sozinha numa cidade estranha. E mais que isso, percebi que aquela fazenda já era meu lar. E seu Arlindo, com seu jeito quieto, seu respeito esquisito, já era uma espécie de família para mim. Prefiro ficar, respondi sem hesitar. Aqui me sinto segura. Ele apenas assentiu com a cabeça, como se já esperasse essa resposta. Nos casamos um mês depois, num dia de semana qualquer. Nada de festa, nada de igreja. Só fomos ao cartório da cidade, onde seu Arlindo conhecia o tabelião.
Eu com um vestido simples que Dona Gertrudes tinha costurado, ele com a mesma roupa de sempre, só que mais limpa. O tabelião era um homem gordo, de óculos pequenos na ponta do nariz. Olhou para mim, olhou para os papéis e perguntou: "Tem certeza que quer casar, moça? Ninguém tá te obrigando?" Naquele momento, pensei em tudo que tinha passado. Na minha vida com a Doralice, no dia do leilão, nos anos na fazenda. Não era um amor de romance, desses de história. Mas era uma escolha minha, talvez a primeira escolha de verdade que eu fazia na vida. "Tenho certeza", respondi, com uma firmeza que nem sabia que tinha. Assinamos os papéis, seu Arlindo me deu uma aliança simples, de ouro fino, e pronto. Éramos marido e mulher perante a lei. Voltamos para a fazenda como se nada tivesse mudado. Eu continuei dormindo no meu quarto, ele no dele. A única diferença é que agora eu era Dona Isaura para todo mundo. Os peões me tratavam com ainda mais respeito. As mulheres da região vinham me visitar, trazer presentes, conhecer a esposa do seu Arlindo. Seu Arlindo continuava respeitoso, nunca teve pressa. Às vezes vinha conversar comigo na varanda, no fim da tarde. Falava da fazenda, dos negócios, perguntava das minhas leituras. Aos poucos, foi se abrindo mais, contando histórias de quando era jovem, da família dele que tinha morrido toda numa enchente, deixando só ele vivo. Um dia, ele me trouxe um presente da cidade. Era uma caixinha de música, dessas que tem uma bailarina que roda quando abre. Eu nunca tinha visto nada igual. Fiquei encantada como criança. "É linda", falei com os olhos marejados. "Obrigada." Foi a primeira vez que vi seu Arlindo sorrir de verdade. Um sorriso pequeno, tímido, que apareceu e logo se escondeu. Mas estava lá. Naquela noite, depois do jantar, ele veio até a porta do meu quarto. Bateu de leve e esperou eu abrir. Estava com o chapéu na mão, como sempre ficava dentro de casa. "Posso entrar?" perguntou, com a voz mais baixa que o normal. Deixei. Era meu marido, afinal. E mais que isso, depois de tanto tempo, eu já não tinha medo dele. Pelo contrário, via nele uma segurança que nunca tinha encontrado em outro homem. Ele entrou, sentou na beirada da cama, olhou para o chão. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. "Você é minha mulher agora", ele disse finalmente. "Mas só no papel. Quero que seja de verdade, se você quiser também." Naquela noite, pela primeira vez, dormi com seu Arlindo. Não foi como eu imaginava, com força e dor, como as moças do povoado falavam. Foi devagar, com cuidado, com um carinho desajeitado de homem que não sabe bem como mostrar o que sente. E assim foram muitas noites. Às vezes ele vinha para o meu quarto, às vezes eu ia para o dele. Sempre com respeito, sempre com calma. A convivência foi virando carinho. O carinho foi virando amor. Um amor silencioso, sem grandes declarações, mas verdadeiro. 1 ano depois de casados, engravidei. Quando contei para seu Arlindo, vi algo que nunca tinha visto antes. Lágrimas nos olhos daquele homem durão. Ele colocou a mão na minha barriga ainda lisa e disse: "Vai ser a coisa mais linda desse mundo." A gravidez foi tranquila. Dona Gertrudes cuidava de mim como se eu fosse uma boneca de porcelana. Seu Arlindo passou a ficar mais tempo em casa, sempre por perto, preocupado com qualquer gemido meu. Quando a barriga começou a crescer, ele colocava o ouvido nela para escutar o bebê. "Tá chutando", dizia com orgulho, como se fosse o primeiro pai do mundo a sentir isso. No dia do parto, seu Arlindo estava mais nervoso que eu. Andava de um lado para o outro na frente da casa, enquanto a parteira e Dona Gertrudes me ajudavam dentro do quarto. Ouvi ele discutindo com os peões que queriam que ele fosse resolver um problema com o gado. "Hoje não saio daqui nem que o mundo acabe", ele gritou. Nossa filha nasceu numa madrugada de lua cheia. Uma menina perfeita, com os olhos do pai e, diziam, o sorriso da mãe. Minha mãe, Josefa, que ela nunca chegou a conhecer. Quando seu Arlindo entrou no quarto e viu a neném nos meus braços, chorou sem vergonha. Pegou ela com medo de quebrar, as mãos grandes e calejadas segurando aquele corpinho pequeno como se fosse feito de vidro. "Como vamos chamar?" ele perguntou, sem tirar os olhos dela.
Josefa, respondi, como minha mãe. Ele concordou na hora e ficou repetindo o nome como se tivesse medo de esquecer. Josefa, Josefa, minha filha Josefa. A partir daquele dia, seu Arlindo mudou. O homem calado, de poucas palavras, virou um pai babão. Saía mostrando a menina para todo mundo, contava os progressos dela, o primeiro sorriso, o primeiro dente, os primeiros passos. Nossa casa, que já era boa, ficou melhor ainda. Agora tinha risada de criança, tinha amor nos cantos, tinha vida de verdade. Pela primeira vez desde que minha mãe morreu, senti que tinha uma família de verdade. Uma família que eu mesma tinha construído, apesar de tudo o que passamos. A vida seguia feliz com nossa pequena Josefa. Ela crescia forte, inteligente, cheia de vida. Tinha os olhos espertos do pai e diziam o jeito determinado da mãe. Seu Arlindo, que agora eu chamava só de Arlindo, vivia para essa menina. Ensinava ela a montar, a conhecer o nome das plantas, a entender as nuvens do céu que anunciavam chuva ou seca. Josefa já tinha 5 anos quando notei que Arlindo não estava bem. Começou com uma tosse seca que não passava. Ele disfarçava, dizia que era poeira da estrada, que logo melhorava. Mas não melhorou. Uma manhã, levantei mais cedo que o costume e fui até a cozinha. Encontrei Arlindo debruçado na pia, tossindo. Quando ele virou para mim, vi o horror. Sangue escorrendo pelo canto da boca, manchando a camisa branca. Não é nada, ele disse, limpando com as costas da mão. Só uma tosse forte. Mas eu sabia que era algo grave. Pedi, implorei que ele fosse ao médico na cidade. Ele resistiu, como sempre resistia a qualquer coisa que o afastasse da fazenda. Mas acabou cedendo quando viu o medo nos meus olhos. O doutor da cidade não deu esperanças. É o pulmão, ele disse, depois de examinar Arlindo. Provavelmente câncer. Precisaria ir para a capital fazer exames, iniciar um tratamento. Arlindo ouviu tudo calado, o rosto como pedra. No caminho de volta, só falou uma coisa. Não vou sair daqui. Quero morrer na minha terra. Tentei argumentar, chorei, briguei. Mas conhecia aquele homem bem demais para saber que, quando decidia algo, não voltava atrás. Ele era como uma árvore antiga. Suas raízes eram fundas demais para ser arrancadas. Os meses seguintes foram um lento desfalecer. Arlindo ia perdendo as forças, a cor, o vigor. A tosse piorava dia a dia. Às vezes, o sangue vinha em tanta quantidade que molhava toda a fronha do travesseiro. Mesmo assim, ele se recusava a ficar na cama. Vou morrer em pé, dizia, teimoso como sempre. Dona Gertrudes, já bem velhinha, fazia chás de todo tipo de erva. Rezava, acendia velas, prometia tudo aos santos. Eu mandei buscar remédios na capital, chamei curandeiros, tentei de tudo. Mas a morte é um bicho teimoso que, quando decide levar alguém, não há reza nem remédio que impeça. Josefa, pequena mas sabida, percebia que algo estava errado. Por que o pai está tão magro? Por que o pai não me leva mais para andar a cavalo? Eu inventava desculpas, tentava proteger a menina daquela dor que eu mesma mal conseguia suportar. Uma noite, Arlindo teve uma crise pior. Tossiu tanto que achei que ia morrer ali mesmo. Quando acalmou, me chamou para perto da cama. Isaura, ele disse, com a voz fraca que mal saía, preciso acertar as coisas antes de ir. Fiz que não com a cabeça, não queria ouvir aquilo. Mas ele insistiu. Amanhã cedo, manda chamar o tabelião. Preciso deixar tudo no papel. A fazenda, o gado, as terras, tudo tem que ficar para você e para a menina. No dia seguinte, o tabelião veio. Era o mesmo homem gordo do cartório que tinha nos casado anos atrás. Arlindo estava fraco, mas fez questão de se sentar na cadeira, de se vestir direito, como se fosse para a cidade. Quero passar tudo pro nome da minha mulher e da minha filha, ele disse pro tabelião. Tudo. Não quero que ninguém conteste depois que eu for. O tabelião escreveu. Arlindo assinou com a mão trêmula e o documento ficou pronto. Eram tantas terras, tanto gado, tanta coisa que eu nem sabia direito o que tínhamos. Arlindo tinha feito a fazenda prosperar nos últimos anos, comprando terra dos vizinhos, aumentando o rebanho.
Agora tô tranquilo, ele disse depois que o tabelião saiu. Sei que vocês duas vão ficar bem. A partir desse dia, ele piorou rápido. Era como se, tendo resolvido o que o preocupava, seu corpo tivesse desistido de lutar. Em menos de uma semana, já não levantava mais da cama. Eu ficava do lado dele dia e noite, dando água na boca, limpando o suor da testa, segurando sua mão. Uma madrugada, ele acordou de repente. Estava mais lúcido que nos dias anteriores. Pediu para ver Josefa. Acordei a menina, que dormia no quarto ao lado, e levei até ele. Vem cá, minha pequena, ele chamou, com um fio de voz. Josefa, sonolenta, sentou na beirada da cama. Ele tocou o rosto dela com os dedos ossudos, acariciou o cabelo. Você cuida da sua mãe, viu? E ela vai cuidar de você. Vocês duas são fortes, mais fortes que qualquer homem dessa terra. A menina não entendia bem, mas fez que sim com a cabeça. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de amor. Depois que Josefa voltou a dormir, Arlindo segurou minha mão com mais força que nos últimos dias. Isaura, ele disse, quero te dizer uma coisa. Me aproximei para ouvir melhor. Naquele dia, na feira, quando te vi pela primeira vez, algo me disse que você era especial. Não comprei você como se compra um animal. Comprei sua liberdade daquela mulher terrível. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, caíam na nossa mão entrelaçada. Você foi o único acerto da minha vida, ele continuou, já quase sem voz. O único. Foram suas últimas palavras. Antes do amanhecer, Arlindo partiu. Quieto, sem alarde, do jeito que tinha vivido. Apenas parou de respirar, como quem termina um trabalho e vai descansar. Enterramos ele no alto do morro, de onde dava para ver toda a fazenda. Coloquei uma cruz de madeira e plantei um pé de ipê ao lado. Prometi que, quando o ipê florisse, traria Josefa para ver as flores amarelas que o pai tanto gostava. Depois que Arlindo partiu, tive que aprender a ser forte de um jeito diferente. Não era mais aquela menina assustada do leilão, nem a esposa protegida do fazendeiro. Era uma viúva com uma filha pequena e uma fazenda enorme para administrar. Muita gente achou que eu não ia dar conta. Os homens da região vieram com conversas moles, achando que eu ia me desesperar e vender tudo barato, ou que ia precisar de um marido novo para tocar os negócios. Dona Isaura, mulher sozinha não aguenta o peso de uma fazenda desse tamanho, diziam, fingindo preocupação. Mas eu tinha aprendido muito com Arlindo. Conhecia cada palmo daquela terra, cada cabeça de gado, cada negócio que ele fazia. E mais que isso, tinha a força de quem já tinha sobrevivido ao pior. Agradeço a preocupação, eu respondia. Mas não tô sozinha. Tenho minha filha e tenho a memória do meu marido me guiando. Os primeiros anos foram duros. Tive que brigar para ser respeitada, tive que mostrar que sabia o que estava fazendo. Josefa crescia forte, esperta, me ajudando do jeito dela. Dona Gertrudes, mesmo velhinha, continuava firme ao meu lado. A fazenda não só sobreviveu, como prosperou. Ampliei o rebanho, plantei mais roças, contratei mais peões. A casa, que já era bonita, ficou ainda mais bonita com os cuidados que eu tinha. Virei referência na região, a viúva do seu Arlindo, que soube honrar o legado do marido. Josefa já tinha 10 anos quando aconteceu algo que eu nunca esperei. Era um dia de chuva forte, daquelas que lavam a alma da terra. Eu estava na varanda, vendo a água cair, quando um dos peões veio correndo, todo molhado. Dona Isaura, tem uma mulher lá na porteira. Tá caída, parece doente, diz que conhece a senhora. Peguei uma capa de chuva e fui ver quem era. Quando cheguei na entrada da fazenda, quase não acreditei no que via. Caída na lama, encharcada, magra como um graveto, estava Doralice, minha madrasta, a mulher que tinha me vendido como animal. Por um momento fiquei paralisada. 1000 sentimentos me atravessaram de uma vez: raiva, medo, nojo e algo parecido com pena. Ela estava tão acabada que mal dava para reconhecer aquela mulher bonita que um dia tinha chegado na casa do meu pai. Isaura, ela gemeu quando me viu. Me ajuda, pelo amor de Deus. Mandei os peões carregarem ela até um galpão próximo da casa. Não quis levar para dentro.
Algo em mim resistia a deixar aquela mulher entrar no meu lar, tocar nas minhas coisas, chegar perto da minha filha. No galpão, dei ordem para limparem ela, darem roupa seca, um pouco de comida. Depois que ela estava mais apresentável, fui conversar. "O que você quer aqui?" Perguntei, sem rodeios. Doralice estava irreconhecível. O rosto cheio de rugas, os cabelos brancos e ralos, as mãos trêmulas. Parecia ter envelhecido 30 anos, não 10. "Vim pedir ajuda", ela disse com a voz fraca. "Tô doente, não tenho ninguém no mundo." Ela me contou que meu pai tinha largado ela há anos, fugido com outra mulher mais nova. Ela ficou sem nada, foi morar numa tapera no fim do mundo. Acabou pegando uma doença que os médicos não sabiam curar. Estava morrendo aos poucos. "Soube que você tinha se dado bem na vida", ela continuou, "que tinha ficado rica. Vim pedir um cantinho para morrer em paz." Olhei bem nos olhos dela, aqueles mesmos olhos frios que um dia me encararam com desprezo. Agora estavam vazios, derrotados. "Por que eu ajudaria você?" perguntei. "Você me tratou como lixo, me vendeu como se eu fosse um animal." Ela baixou os olhos, parecia envergonhada pela primeira vez na vida. "Eu sei", murmurou. "Fiz muita maldade, mas estou pagando por tudo agora. Olha o que sobrou de mim." Naquele momento, Josefa apareceu na porta do galpão. Tinha vindo me procurar, curiosa com a movimentação. Era uma menina linda, de cabelos compridos e olhos vivos como os do pai. "Quem é essa, mãe?" ela perguntou, olhando curiosa para Doralice. Senti um aperto no peito. Minha filha, tão pura, tão protegida de todo o mal, diante da mulher que tinha tentado destruir minha vida. Duas pontas da minha história se encontrando. "É uma pessoa que está precisando de ajuda", respondi, segurando a mão dela. "Vamos lá para casa. A chuva está apertando." Voltamos para casa, deixando Doralice no galpão. Passei a noite pensando no que fazer. Uma parte de mim queria vingança. Queria mandar ela embora debaixo de chuva, sentir o gosto de devolver um pouco do sofrimento que ela me causou. Mas outra parte, talvez a parte que minha mãe tinha plantado em mim, ou que Arlindo tinha cultivado, sabia que isso não ia me trazer paz. Na manhã seguinte, voltei ao galpão com uma marmita de comida quente e alguns remédios. "Vou chamar o médico da cidade para te ver", disse para ela, "e vou pagar uma ambulância para te levar para o hospital da capital. Lá tem tratamento melhor." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Você vai me deixar ficar aqui?" "Não", respondi firme. "Não posso te ter debaixo do meu teto, mas não vou te deixar morrer como um cachorro na estrada." Ela tentou pegar minha mão, mas recuei. "Você me vendeu como se eu fosse bicho", falei, olhando nos olhos dela. "E eu venci. Não por causa do que você fez, mas apesar do que você fez." Horas depois, vi a ambulância levando Doralice embora. Eu e Josefa, de mãos dadas, observamos do alto da varanda. Minha filha não entendia bem o que estava acontecendo, mas sentiu que era importante. "Quem era ela de verdade, mãe?" perguntou Josefa. "Alguém que me ensinou que a gente sempre pode escolher que tipo de pessoa quer ser", respondi, abraçando minha filha. Nunca mais vi Doralice. Soube, tempos depois, que ela morreu naquele mesmo ano no hospital da capital. Não senti nem alegria nem tristeza. Apenas a certeza de que tinha feito o que era certo, não o que era fácil. Os anos foram passando como água de rio, que corre sem pedir licença. Josefa cresceu, se tornou uma moça linda e estudada. Mandei ela para a escola na cidade, depois para o colégio interno na capital. Queria que tivesse todas as oportunidades que eu não tive. Quando voltou formada professora, me deu o maior orgulho da vida. Minha filha, que tinha nascido numa fazenda no meio do nada, agora sabia mais que muita gente importante. Lia livros grossos, escrevia bonito, falava de coisas que eu nem entendia direito. "Mãe, quero abrir uma escola aqui na fazenda", ela me disse um dia. "Para as crianças dos peões, para os filhos dos vizinhos. Tem tanta criança por aí sem chance de aprender." Achei a ideia maravilhosa. Reformamos um galpão grande perto da casa principal, compramos carteiras, quadro negro, material escolar. Josefa colocou o nome de Escola Rural Arlindo, em homenagem ao pai que nunca esqueceu. No primeiro dia, apareceram 15 crianças. No fim do mês, já eram mais de 30.
A fama da escola foi se espalhando e logo vinha gente de longe para estudar com a professora Josefa, filha da dona Isaura. Eu ajudava como podia. Não sabia ensinar as letras difíceis nem as contas complicadas, mas sabia contar histórias, ensinar sobre as plantas, sobre os animais, sobre a vida na terra. As crianças me chamavam de vó Isaura, mesmo as que não tinham nada a ver comigo. A fazenda continuava prosperando. Tive propostas boas de compra, mas nunca pensei em vender. Aquela terra era mais que um pedaço de chão. Era a história da minha vida, o futuro da minha filha, a memória do homem que me salvou. Josefa casou com um rapaz bom, filho de um fazendeiro vizinho. Tiveram 3 filhos, meus netos queridos, Pedro, Ana e o caçulinha, que botaram o nome de Arlindo em homenagem ao avô que não conheceu. Nunca mais me casei. Não por falta de pretendente. Tive vários ao longo dos anos. Homens bons, trabalhadores, que teriam sido bons maridos. Mas meu coração já tinha encontrado seu lugar com Arlindo. Preferi guardar aquele amor intacto, como uma joia rara que não se empresta nem se troca. Fui ficando mais velha, mais sábia talvez. As mãos se encheram de manchas, o cabelo embranqueceu, o corpo foi perdendo a força. Mas a cabeça continuou boa, graças a Deus. E o coração também. Um dia, já com Josefa adulta e com seus próprios filhos, ela me perguntou algo que me pegou de surpresa. Mãe, você nunca me contou direito como conheceu meu pai. Sempre fala por cima, muda de assunto. O que aconteceu de verdade? Percebi que era hora de contar. Minha filha já era mulher feita, mãe de família. Podia entender. Sentamos na varanda, como tantas vezes Arlindo e eu tínhamos sentado, e contei tudo. Desde o início. A morte da minha mãe, a chegada da Doralice, os maus tratos, o leilão, a venda. Josefa chorou quando ouviu. Chorou de raiva, de tristeza, de amor. Como você conseguiu, mãe? Como não ficou com ódio de todo mundo depois disso? O ódio é um fogo que queima primeiro quem carrega, respondi, repetindo algo que Arlindo tinha me ensinado. Aprendi que a gente pode escolher. Ou vive alimentando as mágoas, ou vive construindo o que é bom. Depois dessa conversa, Josefa começou a dar aulas especiais para meninas da região. Aulas sobre valor próprio, sobre direitos, sobre não aceitar maus tratos. Para que nenhuma menina passe pelo que minha mãe passou, ela dizia. Virou um trabalho bonito. As moças vinham de longe para ouvir a professora Josefa falar. Algumas chegaram trazendo histórias parecidas com a minha, de abuso, de abandono, de dor, e encontravam ali um lugar de acolhimento, de força. Na parede da sala da nossa casa, em lugar de honra, mantive sempre uma fotografia de Arlindo. Não era daquelas fotos posadas de estúdio. Era ele no trabalho, de chapéu de couro na cabeça, olhando para o horizonte com aquele sorriso tímido que raramente mostrava. Ao lado da foto, coloquei a aliança que ele me deu no dia do casamento. Os anos foram passando, os netos crescendo, a vida seguindo seu curso. A fazenda, que um dia foi só um lugar que me dava medo, virou um pedaço de paraíso. As árvores que Arlindo plantou deram sombra farta, os frutos alimentaram gerações, o gado se multiplicou. A vida que começou tão dura para mim, aos poucos foi ficando mais doce. Não sem dores, porque a vida tem dessas coisas, né? Mas com a certeza de que cada passo que dei, mesmo os mais difíceis, me trouxeram até aqui. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela menina assustada do leilão, que achava que o mundo tinha acabado, conseguiu construir uma vida bonita. Uma vida que vale a pena ser contada. Uma vida que virou exemplo para muitas outras mulheres. Às vezes, quando tô sozinha, sinto a presença de Arlindo por perto. Não é coisa de assombração, não. É mais como uma certeza no coração de que o amor verdadeiro não acaba. Ele muda de forma, vira memória, vira saudade, mas não desaparece. E a maior prova disso são os olhos do meu neto caçula, o pequeno Arlindo. Olhos iguaizinhos aos do avô. Olhos que me dizem que a história continua, que o que plantamos dá fruto e que nenhum sofrimento é em vão quando a gente aprende com ele. Se eu soubesse que depois daquele leilão eu ia ter uma vida melhor que muito rica por aí, eu não teria chorado tanto naquela rede. Mas eu chorei. E hoje, olhando para trás, vejo que Deus me botou no caminho certo, mesmo no meio do mato.
A vida tem dessas coisas engraçadas, sabe? Aquilo que parece o fim da linha, muitas vezes é só uma curva do caminho. Quando eu fui vendida com 14 anos, achei que minha vida tinha acabado, que não tinha mais esperança, nem futuro, nem nada pela frente. Mas olha só o que veio depois: um lar, uma família, uma vida digna. Às vezes me perguntam se eu tenho raiva da Doralice, do meu pai que permitiu aquilo tudo. No começo tinha, como não ter? Era uma raiva que queimava por dentro, que me acordava de noite. Mas com o tempo, essa raiva foi diminuindo. Não por eles merecerem perdão, mas porque eu merecia paz. Aprendi que carregar ódio é como andar com uma brasa na mão. Quem mais se queima é a gente mesmo. E que perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo, mas é soltar o peso de carregar aquela dor para sempre. Aprendi também que a vida não é feita só do que recebemos, mas do que fazemos com o que recebemos. Muita gente passa por coisa ruim e se torna ruim também. Eu decidi que não ia deixar o mal que fizeram comigo me transformar em alguém igual a eles. Quando olho para os meus netos hoje, para minha filha Josefa, para essa fazenda que ajudei a fazer prosperar, sinto orgulho. Não é um orgulho vaidoso, não. É aquele orgulho bom, de quem sabe que superou o pior e construiu algo bonito no lugar. Se o seu Arlindo estivesse aqui, acho que também sentiria orgulho. Daquele jeito calado dele, sem muitas palavras, mas com os olhos brilhando. Ele me deu uma chance quando ninguém mais daria. Me respeitou quando eu nem sabia o que era respeito. Me amou do jeito dele, sem pedir nada em troca. Tem gente que diz que tive sorte, que podia ter caído nas mãos de um homem mau, que podia ter tido um destino terrível. E é verdade, podia. Mas também sei que não foi só sorte. Foi a mão de Deus me guiando. Foi minha mãe, lá do céu, olhando por mim. Foi a força que descobri que tinha, mesmo sendo tão pequena e assustada. Hoje, com 82 anos nas costas, sentada na cadeira de balanço dessa varanda que já viu tanta história passar, olho para o horizonte e sinto paz. Não é uma paz sem saudade, porque a saudade sempre aperta. Do Arlindo, da minha mãe, até da dona Gertrudes que nos deixou faz tempo. Mas é uma paz de quem pode olhar para trás sem vergonha e olhar para frente sem medo. A menina de 14 anos, vendida como bicho num leilão, virou uma mulher, mãe, avó, dona de suas escolhas e seu destino. A menina que um dia não teve nem o direito de dizer não, hoje é respeitada, ouvida, amada. Se tem uma coisa que quero deixar como mensagem, principalmente para as moças e mulheres que estão me ouvindo, é que nunca percam a esperança. Mesmo nos momentos mais escuros, mesmo quando parece que não tem saída, mesmo quando o mundo todo vira as costas. A esperança é como aquela estrelinha fraca no céu escuro. Às vezes é só o que temos, mas é o suficiente para não nos perdermos na escuridão. E também quero dizer que não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz depois disso. A gente não escolhe as cartas que recebe na vida, mas escolhe como vai jogar com elas. Eu joguei do jeito que pude, com as cartas que tinha. E hoje, posso dizer que não foi um jogo ruim. Tive dores, sim, mas também tive alegrias maiores que qualquer dor. Tive perdas, mas também tive ganhos que nem sonhava ser possível. Se minha história chegou até seu coração, se te fez pensar, se te deu um pouquinho de força para seguir em frente, me faz um favor? Se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que precisa lembrar que depois da tempestade, vem a colheita. E se você está passando por uma tempestade agora, aguenta firme. A chuva passa, o vento acalma e o sol sempre, sempre volta a brilhar. Às vezes demora mais do que a gente gostaria, mas volta. E quando você menos esperar, vai estar colhendo frutos que nem sabia que tinha plantado. Essa é minha história. A história de Isaura, que um dia foi vendida como mercadoria e hoje conta sua vida como um testemunho de superação. Não é uma história de coitadinha, é uma história de força. Não é para dar pena, é para dar esperança. Obrigada por me ouvir até aqui. Que Deus abençoe o caminho de cada um de vocês, como abençoou o meu, mesmo quando eu duvidava que Ele estivesse olhando.